espera, aguardando a gente. Depois que começa, vai aumentar mais. Começou. Você fala já. Alô, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos do Senhor alcancem a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Estamos aqui para o início de mais um projeto, de mais um podcast, que tenho certeza que do coração de Deus vai alcançar o seu coração também. Estamos começando com alguns minutinhos de atraso, ao vivo é assim mesmo, tem os seus imprevistos, mas está dando tudo certo e é um prazer poder estar aqui com vocês. Estamos iniciando hoje o Fé em Debate, um programa totalmente excepcional, onde traremos temas relevantes, cotidianos dos nossos dias a dias, para trazer instrução e orientação através da palavra de Deus para a sua vida. Então você que está me assistindo, seja muito bem-vindo ao nosso Fé em Debate, tá bom? Vou pedir a sua colaboração, já aproveita agora, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder as notificações, deixe nos comentários aí a sua opinião, a sua pergunta, o seu elogio e até a sua crítica aqui é muito bem-vinda também. Mas vamos correr porque hoje o tempo é curto e nós temos um conteúdo muito bom para apresentar a você. Nesse programa de estreia que nós temos aqui hoje, estamos com uma composição muito boa nessa mesa, uma mesa rica em conhecimento, intelectualidade e elegância também. Você vai ver do que eu estou falando. Quero apresentar para vocês nosso querido e amado pastor Arlivande Moreira. Meu pastor Arlivande, paz do Senhor Jesus, boa noite. Senhor pastor Tiago, boa noite, tudo bem? É uma grande satisfação estar aqui nesta noite, poder fazer parte desse equipe que vai dar início aqui. É uma benção. Eu creio que vai ser muito proveitoso essa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, pastor Arlivande. Pastor Arlivande, que é o pastor dirigente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 29, em São Bernardo no Campo, ali na congregação do Alvarenga, que eu tenho certeza que vai estar em peso aqui com a gente. Então, um abraço e um beijo para todos do Alvarenga. E compondo essa mesa aqui, essa formação, sendo um dos nossos âncoras, essa pessoa tão querida, tão excepcional, tão cômica, tão inteligente, que eu ainda não vou falar o nome dela, mas eu vou apresentar o trabalho dela. Ela é escritora na verdade, dessas três grandes obras. Uma você já conhece, O Engraxate de Corações, essa obra aqui que é fenomenal, eu li, me apaixonei, recomendo para todos lerem. Tem depois o Coveiro de Luxo, Reflexões de um Coveiro de Luxo, é um livro muito bom. E O Empresário, o Prisioneiro e o Escravo. O escritor desses três livros faz parte da composição dessa mesa, estará conosco aqui todas as vezes nesse podcast, que é o meu querido e amado pastor Jefferson dos Santos. Pastor, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, boa noite. A paz do Senhor, pastor Tiago, a paz do Senhor, pastor Arlivande, aos nossos queridos telespectadores, seguidores, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. É um prazer estar com vocês aqui. Glória a Deus. E olha, hoje nós vamos estar sorteando os três livros, pastor Jefferson. Começando esse programa de estreia com três livros, três literaturas extraordinárias para você participar desse sorteio aqui, ganhar essas três obras aqui, é coisa linda demais. Daqui a pouco eu falo para você como é que você vai fazer para participar desse sorteio, tá bom? Então, começando mais um podcast Fé em Debate, hoje nós vamos trazer um tema muito essencial, um tema muito necessário e real para os nossos dias. Aonde está Jesus no meio de tanta tragédia? Aonde é que Deus está? É uma pergunta que nós temos escutado muitas vezes por diversas pessoas religiosas, pessoas de fé e até sem fé, que se perguntam: diante de tanta tragédia que nós estamos vivendo nesse mundo, aonde é que está Deus? Será que ainda vale a pena manter a nossa fé? Será que ainda vale a pena ter a fé em Cristo Jesus? A gente pode falar, perguntar, dialogar, questionar, e nós vamos chegar no consenso final aqui sobre aonde é que está Jesus. Nós estamos vendo aí, quando a gente liga a televisão ou até mesmo acesso à internet,
É só desgraça que acontece no mundo. É guerra, é país contra país, né? Nação contra nação, é filho contra pai, é pai contra filho, é irmão contra irmão, é a fome, é a perseguição, são pessoas, missionários morrendo no mundo inteiro. E alguém faz essa pergunta: onde é que está Deus? E por que que Deus está permitindo que tudo isso aconteça? Será que Deus não está vendo? E hoje nós vamos discorrer um pouco sobre esse tema aqui. Nós vamos falar acerca disso. Nós estamos tendo aí atualmente as guerras entre Ucrânia, Israel, catástrofes, doenças, fomes, né? Notícias de missionários mortos, perseguição ao cristão. Se Deus é bom, se Deus é amor, por que que tudo isso acontece? É polêmico, viu? É polêmico. Esse programa aqui veio para abrir a sua mente. E eu quero começar aqui com o pastor Jefferson, fazer uma pergunta para o nosso pastor Jefferson, que é um homem letrado, um homem de Deus, com unção e graça e conhecimento. Pastor Jefferson, por que que em alguns casos Deus fica em silêncio diante do sofrimento humano? Pastor Tiago, eu costumo dizer que o silêncio é, na realidade, a voz de Deus. E essa pergunta é a pergunta mais honesta que existe na atualidade. Porque ninguém pode negar que o sofrimento existe no mundo em que nós vivemos e é um tema super atual. E a Sim, gente tem aqui, até as pessoas estão acompanhando aqui, e a gente poderia dizer também que a gente não pode ignorar o sofrimento e que essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? é Porque como é que a gente vai responder isso? Onde é que está Deus? Onde é que está Jesus? Onde é que está o Espírito Santo nesse sofrimento todo que a humanidade passa? Olha, na verdade, quando a gente olha para o Evangelho, Jesus nunca prometeu facilidades. verdade. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições. Então a gente tem que estar preparado para isso. Glória a Deus. Eu gostei muito da colocação do senhor. Quer dizer que o silêncio de Deus também é uma resposta em meio a tudo isso, pastor Jefferson? Sim, quando a gente olha para as perguntas que chegam até nós aqui, Jesus ele não está causando o sofrimento, Tiago, né? Ele está no sofrimento conosco. Ele é o Deus que se fez sofrimento, se fez essa tragédia na cruz do Calvário e é um Deus solidário que não está ausente, mas está conosco em nosso sofrimento. Muito bom. E muito bem colocado. E o pastor Livande, a sua colocação sobre isso, onde é que está Deus, pastor, no meio de tanto sofrimento? Pastor Tiago, a gente olhando à luz da Bíblia, a gente olha o momento hoje. Mas se a gente olhar na luz da Bíblia, a gente vê o momento de Jó. Quando Jó teve aquela perca dos seus 10 filhos em um dia. Um homem temente a Deus, sincero, sabia se desviar do mal, e tanto que o próprio Deus, ele deu testemunho de Jó. Ele referiu-se a Jó naquela reunião entre os filhos de Deus que houve. E apareceu o inimigo e perguntou: mas o Senhor, ele disse, Deus deu ordem, vai lá, toque tudo, menos a alma dele, que esta me pertence. E veio Satanás e destruiu a vida de Jó em um dia. Muitas vezes pode perguntar, mas onde Deus estava? A Bíblia diz que tudo debaixo do sol é permissão de Deus. Deus está no controle, no comando de todas as coisas. Então, Tiago, nada escapa dos olhos de Deus, nada escapa dos controles de Deus. Muitas vezes a gente perguntamos se aonde Deus está. Deus ainda está no trono, no domínio, no controle de todas as coisas. Se a gente vê a situação de Davi, quando Davi reinava, que Davi houve aquele deslize, que a sua casa vê a ruína, os seus filhos, a sua família, mas com tudo isso, pastor Tiago, Deus ainda estava no controle. E é interessante que Deus amava tanto Davi, que Davi era segundo o coração de Deus. Aí a gente vê que Deus muitas vezes está calado, mas ele está no controle de todas as coisas. Quando nós vimos todas essas situações, essas catástrofes que acontecem no mundo, países em guerra, quando a gente olhamos para a faixa de Gaza, que a gente vê aquela destruição, aquelas famílias em ruína, mas Deus está no controle. Lá na frente, a gente vai entender. Às vezes, pastor Tiago, a gente olha assim, parece que Deus complica, mas ele Sim. complica
mas depois ele explica por que ele complicou tudo isso. Pastor Olivande, pastor Jefferson, é louvável a posição de vocês, mas eu vou apertar um pouquinho essa pergunta, Vamos né. lá. Se Deus está no controle de todas as coisas, a gente não tem dúvida nenhuma que Deus está no controle de todas as coisas, né. Por exemplo, o senhor fez uma citação de Jó em uma situação de Davi. Davi estava atravessando o que estava atravessando, mas sabia o porquê aquilo estava acontecendo. Deus enviou um profeta Natan na casa de Davi e falou assim: ó, por causa disso, como consequência das suas escolhas, né, a espada não sairá da sua casa. Sim. Então Davi estava sofrendo, mas sabia o motivo. Jó não, né? A conversa entre Jó e Satanás, a conversa entre Deus e Satanás, né, que Deus permitiu o diabo tocar tudo em Jó menos na sua vida, em nenhum momento Deus chegou para Jó e perguntou. Em nenhum momento Deus chegou e falou: Jó, ó, vai passar um vento, vai passar aí uma prova. E por que essa diferença, pastor? Porque que para uns Deus até avisa, Deus envia os profetas, Deus envia mensageiros, e para outros não, porque eu acredito que para quem está sofrendo, o maior sofrimento é não ter resposta do sofrimento. Por quê? Por que que eu perdi meu pai? Por que que eu perdi minha mãe? Por que que eu perdi meu irmão num acidente de moto? Por que que essa guerra, né? E às vezes, num desespero, eu conheço pessoas assim que já procuraram igreja, já procuraram receber oração, já foram atrás de profeta, já desceram na madrugada e simplesmente Deus falou assim: não vou responder, pronto e acabou. Por quê? Tiago, eu vejo assim, a fé não é um refúgio, uma fuga para você se refugiar ali, mas é um sustento para sua vida. Ali que a fé, ela abre um leque na vida da pessoa para poder compreender e entender Deus, ainda que ninguém consegue compreender Deus. Porque se você olha à luz da Bíblia, diz que Deus pegou as coisas que não são para confundir as que são. Então Deus muitas vezes não se explica Deus. E muitas vezes aí você colocou essa colocação da situação que Deus avisou a Davi e Mas não Jó não avisou a foi Jó. advertido, não foi avisado, comunicado que viria Sim. tudo aqui na casa dele, né? Que aconteceria tudo aquilo, mas a gente vê que a fé foi o que sustentou Jó. Ele declara diante da sua família, da sua esposa, ele disse: olha, nada eu trouxe, nada eu levarei, mas ele disse: mas o meu Redentor vive. Ele creu e acreditou no poder de Deus. Então sua fé superou as chagas, superou a pobreza que ele teve que viver, pelo estágio de vida que ele teve, veio a pobreza, mas ele suportou tudo isso, por quê? Mediante a fé. Porque ele não se refugou, mas ele já conhecia Deus. Há pessoas hoje que vêm a situações, né? E Cristo também sofreu. Cristo também sofreu, Sim. né? E no que Cristo sofreu, nós também, como ser humanos, sofremos. E isso é o que nos fortalece em meio às dores. É a fé, é a convicção do poder da fé e acreditar que Deus existe. E Ele está no domínio, eu seguro a minha fala que Deus está no domínio, no controle de todas as coisas, pastor Tiago. Muito interessante. Pastor Jefferson, o senhor que tem um leque de conhecimento, né, conhece muitas pessoas e com certeza como pastor, como homem de Deus, já se deparou com muitas pessoas em questão de sofrimentos também. Como é que o senhor orienta, o senhor fala, o senhor aconselha, pastor Jefferson? A resposta bíblica que a gente pode dar para quem chega, para nós com essa pergunta, pastor Tiago, é que Jesus, ele não está causando esse sofrimento, né. Como a gente começou a nossa fala, ele está no meio do sofrimento conosco. Então Jesus, ele nunca prometeu ausência de dor, de ausência de sofrimento, mas ele prometeu presença no meio dessa dor. Então, ainda vale a pena ter fé? Seria essa a pergunta. Sim, No meio de tanto sofrimento e de tanta tragédia, a gente pode dizer que sim, é claro que mais do que nunca a fé não é, nós estamos vivendo um mundo, pastor, de vacina hoje, né, de doenças, e a fé ela não é uma vacina contra o sofrimento, mas a fé ela é uma âncora
que nos impede de ficar à deriva nesse mar de pessoas que estão perdidas nas doenças, perdidas na ansiedade. E essa tragédia é causada por quê? É vontade de Deus? Não. Na realidade, a gente tem que fazer uma diferenciação entre o que é vontade de Deus e o que é permissão de Deus. Muito bom. A tragédia que nós estamos vendo no mundo de hoje é um fruto de um mundo que está caído no pecado. Tá certo? Sim. Então, não é um capricho divino, eu vou fazer ele sofrer. Não, é escolha de cada um. Nós vivemos num mundo de escolha. Nós fazemos escolhas o tempo todo. Desde o momento em que levantamos pela manhã e tiramos os nossos pés da cama e os colocamos no chão, nós estamos fazendo escolha. Que tipo de roupa que você vai vestir, que gasolina ou álcool que você vai abastecer o seu carro, e ao mesmo tempo, esse livre-arbítrio, nós estamos decidindo se nós vamos pecar ou não. E quando você opta pelo pecado, você está, sem querer, entrando num mundo de sofrimento espiritual. Tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a missão nossa como pastores é que Deus, é dizer para o mundo que Deus está agindo na redenção do ser humano. Dessa tragédia, a pergunta que você me fez é: onde é que ele está? Né? Sim. Nas mãos de quem socorre. Nas mãos do pastor Alivande, do pastor Tiago, das igrejas que muitas vezes estendem as mãos, no ombro de quem oferece para aquele que está carente, para aquele que está sofrendo, para que ele possa dizer: olha, existe uma esperança para você. Nesse sofrimento, ele é causado por alguma opção que a pessoa fez. Então, a dor que nós sentimos é a prova de que Deus não queria isso para nós. Mas existe uma solução, e a solução está em Jesus. Sim, muito boa sua colocação, pastor Jefferson. Inclusive, quando o senhor menciona que há duas vontades, né? A vontade permissiva e a vontade peculiar do coração de Deus. Né? Que nem tudo que está acontecendo é vontade do coração de Deus, mas é resultado das escolhas que o próprio homem faz, né? A consequência do próprio pecado, a consequência do homem que é um homem mau. Isso é muito interessante, então eu posso concluir que a fé ela anda na contramão da lógica. Pastor Tiago, nós temos também o plantio, aquilo que o homem planta. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Ele vai colher, é o plantio. Hoje, se a gente plantar fé, você vai colher milagres. Você vai colher muitos milagres da parte de Deus. Então, muitas vezes nós plantamos e nós estamos colhendo. Então, há coisas que a gente pode olhar, que aquilo que o homem está plantando ali, hoje ele está desfrutando daquilo ali. Então, se você hoje nós vimos que o cristão ele tem o conhecimento, o entendimento que ele tem que plantar coisas boas para poder colher coisas boas. Se o homem vai plantando ódio, rancor, plantando as mágoas, as tristezas, as decepções nas vidas do seu próximo, ele vai colher aquilo. Então, mas Deus dá os caminhos, a Bíblia tudo ensina. É nós que temos que escolher aquilo que nós queremos. O pastor Jefferson pegou uma colocação. Hoje você tem o seu veículo, você tem a opção de escolher o que você vai abastecer o seu veículo, né? Então nós precisamos aí vermos isso aí. Então Deus ele é fiel. Então nós estamos aí crendo que as situações da vida, os momentos, as situações que acontecem são escolhas nossas. Então, meu caro ouvinte, telespectador, você precisa tomar cuidado com as suas decisões, porque tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. E, infelizmente, tem coisas que não fomos nós que plantamos, mas que estamos colhendo. Colhendo. Tem coisas que não... Pastor Tiago, só lembrando aqui, a gente vê aquela navegação de Jonas. Sim. A navegação não tinha culpa daquela situação. Não, a tripulação mas não tinha alguém lá que estava na contramão de Deus. Na contramão da vontade de Deus. Deus, né, pastor Jefferson? Então o que acontece? Aí os demais veio a sofrer, né? Uma situação de um vendaval e quase as ondas engoliram aquela navegação toda ali, até que o capitão passou ali, foi fazer uma vasculha e ver o que estava acontecendo de errado, enquanto o cidadão
totalmente na contramão de Deus e todo mundo sofrendo, pagando as consequências. Pastor Jefferson. Dormindo no porão do navio. E cabe até uma pergunta retórica aqui, Tiago, Sim. pastor Olivande, para o nosso telespectador também. Você está passando por muito sofrimento, a sua vida está muito atribulada? Faz um exame de consciência. Será que eu tomei alguma decisão errada lá atrás que me trouxe até aqui esse momento? É uma pergunta interessante, tá certo? Porque muitas coisas que a gente passa foram escolhas do caminho que a gente fez lá atrás. Ou de escolhas que a gente fez, ou de pessoas que a gente trouxe para nossa vida. Perfeito. Pessoas que estão pagando pelas escolhas dela e acaba refutando na gente hoje também. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Pastor Jefferson, Pastor Tiago, a gente vê a situação hoje desses países em guerra, em confronto que nem a situação da Rússia e a Ucrânia, Israel, faixa de Gaza. A gente vê as destruições de famílias, de lares, né? Um colapso econômico terrível a esses países, a situação tão difícil. A gente pergunta por que de tudo isso? O que houve para vir tudo isso? Aqueles povos ainda tem cristões ali. Eu vi outro dia lá o povo num culto lá e uma bomba caiu do lado. Sim. A bomba caiu do lado. E o povo cultuando, adorando a Deus, e a gente pergunta, gente, que mundo é esse que nós estamos? Por que tudo isso? Por que tudo isso, pastor Tiago? Alguém plantou. Alguém cometeu algum erro, ou talvez tenha um Jonas na navegação lá, ninguém está sabendo. E o país todo, a nação toda sofrendo. É interessante, pastor Olivande, com relação a isso que o senhor está falando, e a gente pode dizer aqui para os nossos amigos e irmãos seguidores também, que o apóstolo Paulo faz essa pergunta, né? O apóstolo Paulo, ele faz essa pergunta, por que eu estou passando por tanto sofrimento? E a resposta do Espírito Santo para o apóstolo Paulo é, a minha graça te basta. Tá certo? Então, o silêncio de Deus, na realidade, é uma resposta. Ele está esperando você ter fé. É como se ele dissesse assim, eu sei que o meu filho tem fé em mim e ele vai continuar confiando em mim. Então, a pergunta retórica que vem ao nosso coração é, aonde você tem depositado a sua confiança? Então, o podcast Fé em Debate, o debate da fé, o debate na fé, é em quem você tem colocado a sua confiança. Será que você tem colocado a sua confiança na força do seu próprio braço? Na conta bancária? No seu currículo escolar? Na sua empresa? Não, Deus espera que você coloque a sua confiança no Pai amado, em Jesus Cristo. Eu falei para você que esse assunto ele é polêmico, esse assunto temos muitas linhas de raciocínio, né? Mas que esteja sendo uma bênção de Deus, uma instrução de Deus para sua vida. Mas eu quero fazer uma pequena pausa aqui para agradecer a todos os nossos amigos que estão ao vivo conosco, que estão comentando aqui, né? Tem gente perguntando qual que é o valor dos livros. Olha, você que perguntou, acho que é a Joyce. Joyce, você pode ganhar esse livro ainda hoje, tá? Você pode participar do sorteio. Pastor Tiago, como é que eu faço para participar desse sorteio? Coloca aí nos comentários. Eu quero fazer parte do sorteio. Pode ser assim, pastor Jefferson? Pode ser. Eu quero fazer parte do sorteio. Todas as pessoas que comentarem agora, eu quero fazer parte do sorteio. Você vai entrar no sorteio até o final da live e você pode estar ganhando ou o engraxate de corações, isso aqui é meu xodó, isso aqui eu recomendo para todo mundo. É porque eu não li ainda, né? Reflexões de um coveiro de luxo e você pode ganhar o empresário, o prisioneiro e o escravo, tá bom? Então comente aí, fala aí nos seus comentários, eu quero participar do sorteio. Você vai estar concorrendo a essas 3 maravilhosas literaturas, né, compostas pelo nosso querido amado pastor Jefferson dos Santos também. E eu quero aproveitar essa pausa que nós damos aqui para falar dos nossos patrocinadores. Olha, se você quiser ser um patrocinador desse programa, você procura a gente lá no Instagram, ou você pode procurar a gente pelo telefone 0 operadora 11 95272 8224. 0 operadora 11 95272 8224. Manda uma mensagem, nós vamos ter o prazer de ter você como nosso
patrocinador. E você vai poder ter aí a sua empresa, o seu negócio divulgado aqui no nosso podcast, assim como nossos queridos, né, do restaurante Leia Buffet. É um buffet que transforma sonhos em realidades. Irmãos, eles trabalham com casamentos românticos, aniversários cheios de alegria, confraternização com aquele toque especial que só a Leia Buffet tem. Aqui cada detalhe é pensado com carinho para que o momento seja único. Já pensou? Você ter aquela confraternização com aquela comida de respeito, aquela comida que todo mundo sai satisfeito, com gosto, com sabor, com qualidade. É a Leia Buffet, você não pode deixar de entrar em contato. Não importa o tamanho do seu evento, viu? Pode ser 10 pessoas, 5 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, eles dão conta do recado. E como é que você faz para entrar em contato com a Leia Buffet? É só você chamar no telefone 0 operadora 11 9 8333 9397. Repetindo para você, 0 operadora 11 9 8333 9397. Agenda a sua visita, faça a sua degustação, contrate, você não vai se arrepender de ter a Leia Buffet como seu restaurante, seu prestador de serviço aí no seu evento. Pastor Jefferson? Eu queria pedir uma oportunidade também para os nossos irmãos e seguidores aqui, que você pode também acompanhar lá, seguir o podcast Fé em Debate, né? Que nós estamos aqui com apenas 38 seguidores. Então, as pessoas que estão seguindo estão concorrendo também aí ao sorteio do livro. Né? Você pode seguir lá o Fé em Debate, o Tiago vai passar depois o Instagram dele, e o Instagram do Pastor Jefferson é @prjefferson 2015, né? E eu faço todo mês, eu faço o sorteio de um livro no meu Instagram, né? E depois o pastor Alivande pode passar o Instagram da Igreja Assembleia de Deus, que é a congregação que ele dirige lá, e que, diga-se de passagem, é uma excelente arca de Noé, né? Nossa casa, né, pastor Jefferson? Vamos lá, você que quer seguir o Instagram do programa Fé em Debate, o Instagram é fé, né, fé, sem um acento, fé.em debate. Procura lá, já segue a gente e habilite-se para você ser um ganhador deste livro aqui também. Pastor Alivande, quer mandar um recado lá para o pessoal da congregação? Meus irmãos, nós estamos aqui representando hoje a congregação do Alvarenga, Ministério do Belém, né, juntamente com o pastor Jefferson, que coopera com a gente ali, é um dos servos de Deus ali na casa. É uma satisfação. E a gente vai estar trazendo alguns irmãos aqui para poder estar conhecendo o pastor Tiago, participando aqui também. A gente vai interagir, muita gente aí, e vai ser uma bênção, viu? A paz do Senhor, Deus abençoe a todos aí que estão nos ouvindo aí. Glória a Deus. Antes de nós voltarmos aqui para o nosso tema, mandar um abraço aqui para o Matheus. Matheus pediu para divulgar o Congresso do Creio. Congresso do Creio, que vai ser agora nos dias 25 e 26 de outubro. Congresso do Creio, Congresso da Juventude. Você que é jovem, você também que já passou da juventude, mas quer participar, venha. Estrada dos Alvarengas, 7.701. 7.701, bairro dos Alvarengas, São Bernardo do Campo, Assembleia de Deus, Congregação do Alvarenga. Congresso do Creio nos próximos dias 25 e 26 de outubro. Acredito que é um sábado e domingo, pastor? Sábado e domingo, semana que vem. No dia 25 começa às 18h30. No sábado às 18h30 e nos domingos também. Às 18 horas. Então às 18 horas. Sábado às 18h30, domingo às 18 horas. Pastor Jefferson? Pastor Tiago, queria mandar um abraço também. Fique à vontade. O pessoal do clã Game Over, que é um pessoal da internet que nos acompanha aqui nesse momento. E eles postaram no grupo. Eita! Do WhatsApp, olha aí. Tá certo? Então, eu mandar um abraço para vocês aí, para Carla, lá do Sítio Florestal. Um grande abraço para vocês. Recebam todos aí a paz do Senhor. Glória a Deus, um abraço. Então, você vê que isso aqui é um engajamento, você pode divulgar a sua empresa. Um abraço para você que está nos acompanhando. Mas voltando ao nosso tema aqui, porque a hora tá correndo, tá voando, tá passando muito rápido, ainda mais que esses dois homens de Deus, cheios de conhecimento, de experiência, de elegância. Gostaria de fazer uma pergunta: o que sustenta a nossa fé em meio à dor, então? Né, o pastor Alivande comentou que a fé não é uma fé como fuga, mas é uma fé como sustento. O pastor Jefferson falou que a fé é uma questão de você crer, né, que as coisas vão melhorar, que a gente vai alcançar a plenitude da graça de Deus. Eu acredito que os dois têm experiências, né, de fé em meio ao sofrimento, inclusive, né, não sei se o pastor Jefferson vai citar como é que nasceu a criação dos livros. Acredito que seja um momento de fé em um momento de sofrimento, o pastor Alivande também.
Mas vamos lá, começando com o senhor, pastor Jefferson. Conte para nós uma experiência de vida que o senhor teve, né, em manter a fé em tempos tão confusos, em momentos de dor, pastor Jefferson. Eu queria salientar o pastor Tiago, pastor Alivande, nossos seguidores aí, que eu anotei aqui pelo menos alguns exemplos de fé. O pastor Alivande já citou, que é Jó, sofrimento extremo e fé provada e aprovada por Deus, recompensada por Deus. Jó é um exemplo de fé no meio do sofrimento, onde a fé funcionou, tá certo? Davi, qualquer um que está passando por dificuldade, pastor Tiago, pode ler os Salmos. Está cheio de salmos na Bíblia, cheio de desespero, aonde Davi clama por uma solução, por uma resposta divina. Por exemplo, o próprio Jesus no Getsêmani. Jesus é a maior crise humana que está ali no Getsêmani, quando naquele momento de oração, ele pede ao Pai, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Era a vontade dele naquele momento. Mas no momento seguinte da oração, ele diz: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então a frase que eu anotei aqui é que até Jesus suou sangue no momento de dúvida. Isso te dá permissão para duvidar, mas não para desistir no momento de fraqueza, no momento de dificuldade, no momento de tempestade. A gente já teve momentos de dificuldade e em que a nossa fé foi provada. Momentos de doença na família, em que Deus respondeu plenamente às nossas orações, não é? E a gente pode, mais para frente, lembrar de algum momento para testemunhar aqui, tá certo? Mas você não pode. O segredo é não desistir. O segredo da fé é que o medo virá, mas a fé faz você avançar. Porque o que é o medo? O medo é a confiança ao contrário. Quando você tem confiança, você tem coragem. Quando você sente medo e desiste, aí você perde a fé. Tá certo? Então, não deixe o medo dominar o seu coração, mas confie que Deus vai entrar com providência na sua vida no momento de dificuldade. Muito bom, pastor Jefferson. E que lição de vida. Pastor Alivande? Tiago, a fé, como diz a Bíblia, é algo inexplicável. É o firme fundamento, aquilo que você não vê. Você não vê a fé. E muitas vezes, você vê as dificuldades, você vê as lutas, vê os problemas, as enfermidades. A gente enxerga tudo isso. Mas muitas vezes nós não enxergamos a fé. E a fé, diz a Bíblia, que ela é tão pequena, que é tamanho de um grão de mostarda. Mas o poder dela, ela supera as lutas, as dificuldades, os problemas, as enfermidades. Quer ver onde a fé mais aparece? Um leito de hospital. Um leito de hospital onde a fé ela se agiganta. De tão pequena ela se torna tão gigante. Então isso é que nos faz vencer. Nós olhamos que o tamanho de Golias era aproximadamente 3 metros de altura, pastor Tiago. E Davi era muito pequeno para vencer aquele gigante. Mas a Bíblia diz que Davi, com a sua pequena estatura, com a sua simplicidade, foi lá com fé, porque ele não tinha forças físicas, não tinha tamanho, mas pela fé ele venceu o gigante. Ele superou o tamanho daquele homem e a sua força. A lança de Golias, Davi não conseguiria nem pegar, não conseguiria nem tirar do chão. Mas Davi, com uma pequena pedra e com a fé e com a ajuda de Deus, ele venceu aquele gigante. Eu quero dizer para você que está ao alcance da nossa voz nesta noite, seja qual for o tamanho do seu problema, seja qual for a sua dificuldade, a sua luta, o gigante da sua vida, eu quero dizer uma coisa: a fé que existe dentro de você, ela é mais poderosa e maior que o seu gigante,
ao ponto de você ter êxito e vitória. O segredo é exercitar a sua fé. Aquilo pequenininho que está dentro de você, que você não encontra, que você não localiza, mas que existe dentro de você, é poderoso para vencer o desafio da sua vida que você está passando nesses últimos dias. Pastor Alivande, inclusive, eu vou pegar um gancho nessa palavra do pastor Alivande para dizer o seguinte: a fé, ela não vai tirar você do mundo, mas a fé, ela vai te dar condições, as ferramentas necessárias para você vencer as dificuldades no mundo. Do mundo. Inclusive, quando Jesus ele vai fazer o seu discurso de despedida dos discípulos, ele ora ao Pai dizendo: Pai, eles estão no mundo, e eu não peço que os tire do mundo, mas que dê forças a eles para suportar as ações do mundo. Então, como que é isso? É através da fé. Então, a fé é quando você sai da teoria e vai para a prática, tá certo? Falar de fé é fácil, mas quando você está passando por dificuldade, aí é difícil. E aí é o momento de você exercitar a sua fé. Eu posso citar um exemplo aqui, Tiago? Tem um minutinho para eu citar um exemplo? Tem um missionário, eu anotei aqui, olha, tem um missionário americano que ele enfrentou perdas, insucesso na sua caminhada, e ele foi chamado, e o nome dele era John Dunbar. John Dunbar. Ninguém quase nunca ouviu falar desse personagem, um missionário que foi fazer missões junto aos índios Pawnee, os índios americanos. E esse personagem, ele vai até o Velho Oeste nos anos de 1840, 1850, e ele dedica, Tiago, a sua vida para pregar o evangelho àquelas tribos indígenas. E aí a pessoa pode falar assim: nossa, da onde que o pastor Jefferson foi tirar esse missionário? Você pode pesquisar na internet. Você pode pesquisar na internet, e ele é retratado, Tiago, agora que as pessoas vão cair a memória dela, num filme feito em Hollywood, por um ator muito conhecido chamado Kevin Costner. Ele faz um filme chamado Dança com Lobos. E esse filme, o personagem é uma homenagem a esse missionário americano chamado John Dunbar, tá certo? Que foi um missionário americano que fez missões e pregou o evangelho nas tribos dos índios Pawnee e no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. Quem não assistiu esse filme, assista. E pense nisso que nós estamos falando aqui. É a fé que move montanhas. É a fé que ganha as pessoas para que elas tenham esperança no mundo cheio de desesperança. Isso é profundo demais, pastor Jefferson, pastor Alivande, né? Perto de vocês, eu me sinto um leão, uma cova cheia de Daniéis. Mas quero agradecer aqui, né, a todos que estão comentando aqui. Nós temos um bom número de pessoas que estão comentando aqui. E lembrando, você que quer entrar no sorteio, faça igual essas pessoas que estão comentando aí, ó. Eu quero participar do sorteio. Sorteio do quê, pastor Tiago? Dessas 3 grandes literaturas: O Engraxate de Corações, Reflexões do Coveiro de Luxo, O Empresário, o Prisioneiro e o Escravo. São 3 livros que vão edificar a sua fé, edificar a sua vida, né? Na autoria desse que fala com tanta maestria, que é o pastor Jefferson dos Santos. Ele vai estar abençoando a sua vida. Irmãos, se você fosse pagar um livro desse aí, você ia pagar caro, porque o conteúdo é muito bom. E hoje Deus está te abençoando, que você pode ganhar de graça. Só comentar aí nos comentários: eu quero participar do sorteio. Tem bastante gente comentando aqui. Nós vamos realizar um sorteio final e vamos abençoar você com essa literatura. Quer falar alguma coisa sobre os livros, pastor Jefferson? Eu queria só dar uma chamada nesse livro aqui, olha. Esse livro aqui, ele tem um título bastante até engraçado: O Coveiro de Luxo. Como que nasceu o título desse livro? Eu trabalhei, não sei se as pessoas conhecem, quem mora aqui na região do ABC, do Grande ABC, né, da Grande São Paulo, aqui no cemitério em Diadema, chamado Cemitério Vale da Paz, que é um cemitério bastante conhecido aqui na região, e na realidade ele é o maior cemitério particular da América Latina. E eu fui administrador daquele cemitério por quase 7 anos, Tiago.
E aí o Espírito Santo tocou no meu coração para que eu separasse algumas histórias. E eu comecei a separar e separei então aqui 50 reflexões que estão nesse livro aqui, Reflexões de um Coveiro de Luxo. E é um livro que, por incrível que pareça, ele não tem nas livrarias, nas grandes livrarias, nem no shopping para vender. É um livro que só é vendido dentro das igrejas Exclusivo. ou através do meu perfil no Instagram, tá certo? E tem muitas histórias aqui, algumas cômicas, algumas trágicas e outras muito espirituais, né? O segundo livro é O Engraxado de Corações, esse o Tiago já leu, e o nosso terceiro livro, O Empresário, o Prisioneiro e o Escravo. Se você deseja empreender na sua vida, até de forma espiritual, esse é o livro que vai falar. Vale a pena ressaltar, Tiago, que não são livros religiosos, Sim. ok? Mas sim livros com uma base de fé cristã, ok? Glória a Deus. E aí, ó, pessoas comentando, eu quero participar do sorteio. Então, digita aí, irmãos, eu quero participar do sorteio. E você que está conosco, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse podcast. Nós temos mais ainda uns 20 minutos ainda para trazer uma bênção de Deus para a sua vida. Complementando com o pastor Arlivande e com o pastor Jefferson, com muita sabedoria, muita unção de Deus, né? Uma conversa que eu tive com o pastor Arlivande nos bastidores. A gente prepara toda a pauta, mas quem dirige o programa é o Espírito Santo, né? É ele que vai levando as nossas falas. E ouvindo os dois falando, eu me lembrei de um texto que está na carta aos Romanos, capítulo 8, e no seu versículo de número 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em nós que há de ser revelada. Né? O apóstolo Paulo está dizendo que teremos aflições neste tempo presente, mas que por mais que nós temos aflições, momentos de dificuldades, lutas, adversidades e questionamentos como esse que é o tema do programa de hoje, onde é que está Deus diante de tudo isso? Nada disso pode se comparar com o que Deus tem para revelar para as nossas vidas. Esse texto da carta aos Romanos complementa a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, quando ele diz que há um novo tempo para nós, que foi gerada uma nova viva em esperança pela ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada não na terra, mas guardada nos céus para nós. Então, onde é que a gente deposita a nossa fé diante de tanto sofrimento? Eu fiz uma pergunta para mim mesmo, né? Porque nós estamos acostumados sempre a pregar uma mensagem de vitória, que Jesus vai abrir a porta, que ele vai curar, que ele vai fazer um grande milagre acontecer, mas nem sempre é assim, é só a gente ler a Bíblia. Por exemplo, a gente lê Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, Herodes mandou prender Pedro e mandou prender Tiago. A gente prega porque a igreja está em constante oração pela vida de Pedro e o anjo vai lá e liberta Pedro e solta Pedro. Mas vem cá, esqueceram do Tiago, que foi degolado, que foi morto pela espada. Será que Tiago não tinha fé e só Pedro tinha fé? É que a nossa fé ela não se limita às coisas desta terra. A nossa fé não se limita às coisas deste mundo. A nossa fé é para a nossa salvação, assim eu creio, e se os senhores tiverem uma outra visão, uma outra ótica, uma linha de raciocínio acerca sobre isso, a minha fé, hoje, eu entendo, tenho essa maturidade para entender que Jesus falou em João 16:33, no mundo tereis aflições, e enquanto eu estiver na terra, irmãos, eu vou sofrer as aflições da terra, mas isso não impede o poder de Deus para a minha vida. Eu creio em Jesus para ser salvo. Eu não creio em Jesus para ter uma vida boa, um carro bom, uma casa boa, um sapato bom. Isso aí é fruto do nosso trabalho. Deus pode abençoar? Pode. Mas a principal mensagem da cruz, do evangelho que nós pregamos é: eu creio em Jesus para ser salvo. Meu saudoso pai, pastor Isaías, que era radialista também, ele dizia assim: eu posso viver sem dinheiro, o que eu não posso viver é sem Jesus. E eu creio nisso. A gente pode viver limitado às dores, às aflições, às dificuldades desta terra, mas eu não posso viver sem Jesus, porque ele mesmo disse que na dor, na aflição, na dificuldade, na prova, na luta, ele estaria conosco. Os senhores concordam assim? Tem uma outra visão? Pastor Jefferson, pastor Olivande?
Pastor Tiago, eu concordo plenamente com a sua linha de raciocínio e de visão de viver uma vida com Cristo, né? A gente vive sem muitas coisas dessa vida, mas sem Jesus não dá. Sem Jesus Sem não dá. Jesus não dá, pastor. Como diz a Noemi Nonato, né? Sem Jesus não dá. Eu costumo dizer lá em casa, o pastor Tiago, que a fé é racional. Eu creio em Deus, mas a minha crença em Deus não exige de mim um suicídio intelectual. Sim, Não. isso é forte. Eu creio em Deus, mas a minha fé não exige de mim um suicídio intelectual. E nem a minha razão exige de mim nenhum subsídio científico para que eu possa crer em Deus. Então a fé, ela é racional. Você decide se você vai ter fé ou não, se você vai crer em Deus ou não. E no momento de dificuldade, a sua fé, ela é provada. Não é? Tem até aquele hino que diz, né? Toda vez que a minha fé é provada, Sim, tu me dás a chance de crescer um crescer pouco mais. mais. Não é verdade? Então, quando você está no momento de dificuldade, eu fico imaginando Deus olhando para você e apostando todas as fichas dele. O meu filho vai conseguir vencer, porque ele está confiando em mim. E sou eu que vou resolver o problema dele. Não é ele que vai resolver com a força do próprio braço. Não é assim? Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que o silêncio de Deus é, na realidade, pastor Alivande, um convite à maturidade cristã. É sair do raso e ir para águas profundas. Pastor Jefferson, falando sobre a gente ver a fé crescer dentro da gente, a gente vê uma passagem bíblica de Ezequiel, capítulo 47, se não estou enganado, e Ezequiel tem uma visão e as margens de um rio, e o anjo lhe convida a entrar na água. Então, cada vez que você adentra a vontade de Deus, que você entra no querer de Deus, e você vai se aprofundando, a sua fé vai crescendo, vai aumentando, e você vai ver Deus aparecendo, agindo, abrindo porta, realizando o sobrenatural, trazendo existência daquilo que não existe ao mundo real que nós vivemos. Esse é a fé verdadeira, a fé genuína. E Ezequiel, ele para naquela visão, ele para na margem, o anjo disse, entra. Ele entrou, disse que deu nos arteiros. Mas era pouco ainda. Então a fé vai crescendo, vai aumentando, ela vai evoluindo dentro da gente, na medida que você vai entrando dentro de Deus. Na vontade de Deus, nos caminhos de Deus, no querer de Deus. E ele vai descrevendo que a água vai subindo, né, pastor? Vai subindo. É a água da fé. É a água da fé. Que você vê verdadeiramente a fé aparecer na vida do homem. Deu nos artelhos, deu no joelho, deu na cintura, até que... Aí diz agora nada. Eu acho bonito, eu acho muito bonito, gente, o desafio de Paulo em Atos 17, quando ele chega em Atenas. Ali, Paulo, ele tem um grande desafio da fé. Sim. Porque ele ali não está de frente com qualquer pessoa, ele não está numa discussão de botequim de esquina. Ele está de frente com os maiores filósofos, os modeladores da filosofia moderna. E ele chega ali e ele faz uma saudação, quando ele está no Senado grego ali, ele diz... Varões atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, vi também o altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois é este que vós adorais, sem o conhecer, que eu precisamente vos anuncio, o Deus que criou toda a terra, o ser humano, o homem, de um só, fez a raça humana, e aí ele começa a discorrer, ele começa a fazer um discurso de filosofia totalmente, é uma injeção de Jesus Cristo na veia daqueles filósofos. E vale a pena salientar que nem todos aceitaram aquele discurso de Paulo. Tanto é que no final do capítulo ele vai ser chamado de tagarela. E alguns disseram, o que está falando esse tagarela aí? Ou seja, o que esse papagaio está
papagaiando aí. Mas a Bíblia também vai afirmar que muitos creram na pregação de Paulo e aceitaram a Jesus. Ah, nós queremos saber mais sobre isso. Então, o desafio da fé acontece quando você vai para o confronto, não quando você recua. Tá certo? Então, quando a gente vê as perguntas que chegam para nós aqui, é interessante ver isso. A fé, ela não é morta. Ela existe, ela é real, ela é viva. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui, gente. Glória a Deus. Eu tô... Olha, gente, eu tô até com vontade de falar língua estranha. Vocês me perdoam, porque eu tô... Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Esse é o bom do ao vivo, né? É gostoso, pastor Tiago. A gente abre o coração e o Espírito Santo toma o ambiente e vai nos enchendo, vai nos iluminando e vai trazendo clareza da Bíblia. E isso nos edifica muito, viu? É muito edificante. É muito edificante e eu tenho certeza que aqueles que estão lá do outro lado nos ouvindo estão sendo movidos por Deus, pastor Jefferson. Muito bom, porque o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que eu amo de paixão. Ele mostra para nós essa fé sendo colocada em ação. O Espírito Santo vindo sobre a vida daqueles homens que, na realidade, estavam morrendo de medo. Como é que nós estamos hoje, Tiago? Como é que nós estamos hoje, você que está nos assistindo? Nós estamos morrendo de medo. Olha para o mundo que nós estamos vivendo. Sim. Mas nós vamos recuar? Não, nós vamos avançar. Nós vamos avançar pela fé. Pela fé. Tá certo? Eu não sei se eu posso citar outro filme aqui. Pode. Mas tem um filme chamado O Livro de Eli. Já vi. Onde aquele ator, o Denzel Washington, ele fala para a menina lá, no momento ele fala assim, nós não andamos pela vista, mas nós andamos por fé. É isso aí, nós andamos por fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Pela fé. Hebreus. Que, inclusive, essa frase, o justo viverá pela fé, em Romanos capítulo 1, verso 17, foi a frase, foi o versículo que trouxe Martinho Lutero para trazer a grande reforma protestante, que agora em outubro vai fazer aniversário. Vai fazer aniversário agora. Aniversário. Poderia ter fazer um programa dia 31, né, da Revolução do... Aniversário dos protestantes. Ô, Tiago, eu queria roubar um minutinho aqui para me mandar um abraço também para o pessoal da Assembleia de Deus do Brás, lá de Jundiaí, que estão nos acompanhando também. E sexta e sábado agora, o pastor Gesto vai estar lá no grande congresso de aniversário do templo da Igreja Assembleia de Deus do Brás, Ministério de Jundiaí. Pastor Caire, toda a diretoria da igreja, pastor Miqueias, nossos amigos lá de Jundiaí estão acompanhando aqui, estão mandando mensagem para nós aqui. Olha que bênção, um abraço para a Assembleia de Deus do Brás, lá de Jundiaí. O senhor vai estar ministrando lá agora, final de semana? Vamos estar ministrando lá na sexta e no sábado. Eita, vai estar lá junto com aquele puro. povo lá, dando glória a Deus e falando língua estranha. Olha que bênção. Na questão da fé de Atos é muito interessante, porque quando a gente... um programa fala sobre fé, né? E o crescimento da igreja primitiva foi um crescimento baseado na fé, né? O senhor falou de coragem, a gente vê que os os apóstolos, a igreja, ela cresceu debaixo de grande perseguição, de pancada, de sofrimento, de martírio, né? Mas a fé que eles tinham em Deus era tão grande que eles não abriam mão de crer em Deus, né, para viver as coisas deste mundo. Uma prova disso é a igreja de Roma. A igreja de Roma, ali por volta do ano de 58, acho que depois de Cristo, quando quando Nero decretou lá um sistema que proibiu o culto. Paulo estava lá e manda incendiar a cidade para colocar a culpa nos cristãos. Isso, entre o ano 58 e 64 depois de Cristo. Aí mandou matar todos Isso é história, Tiago. Isso é parte racional da fé. Sim. Se você for lá nos livros de história, isso aí está escrito nos livros de história. Não tem como negar. Não tem como negar. É um fato verídico. Fato verídico, tá lá na história. Porque as pessoas diziam assim, ó, pode matar a gente vai morrer. Inclusive, aquele livro, As Catatumbas de Roma, diz que faltou madeira de tanta cruz que fizeram para matar os crentes, mas mesmo morrendo, não negavam a sua fé. Coliseu de Roma, no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito inaugurou, só em um dia foram 10 mil cristãos mortos por martírio,
no Coliseu de Roma, Era uma festa. né? Era uma festa onde o povo de festa Deus de estava sangue, né? morrendo. Sangue. Mas, gente, eu fico me Extermínio. perguntando aonde é que está essa fé hoje? Porque a gente vive uma geração, vamos criar uma polêmica aqui, que as pessoas negam a Cristo por tão poucas coisas. Abandonam, né? Abandonam a fé, renegam a fé, negam a Cristo por causa, às vezes, de um desemprego, por causa de um conflito com uma outra pessoa, De uma briga no trânsito, de uma Tiago. briga no trânsito. Eu não quero mais saber de Cristo. Eu fico pensando, se nós vivêssemos os dias de Atos, da perseguição, da igreja, do crescimento, será que nós aguentaríamos? Paulo na ilha de Malta, Paulo na Ilha de Malta, Atos 28? cara, ali era um motivo. A cobra, ele e o povo tudo em cima de Paulo, e Paulo disse, não, calma, mas vamos ver. E Paulo mostrou ali uma fé tão viva, e ninguém morreu, ninguém naufragou, o barco quebrou, mas todo mundo chegou na ilha lá, fizeram a fogueirinha, quando juntou as madeiras lá, a cobra mordeu Paulo e nada aconteceu. Isso que é o livro de Atos do Espírito Santo, É Tiago. ato do Espírito Santo. Tanto é que nesse texto, Paulo fala assim, o próprio Espírito Santo falou com Paulo, e Paulo falou assim, ó, não vai morrer ninguém. Não vai morrer ninguém. Vai naufragar, o Euroaquilão vai destruir o barco, mas fica tranquilo, porque Deus falou comigo, não vai morrer ninguém. É isso mesmo. O pastor Tiago pediu para a gente contar um pequeno evento que pudesse demonstrar a sua fé. Eu lembrei de um agora rapidinho, Fica à vontade, se eu puder pastor. contar. Nós fomos assaltados num estabelecimento que eu trabalhava aqui em São Paulo, e eu era o gerente do estabelecimento. E aquele assaltante chegou ali, chegaram em dois, cada um armado com uma pistola, e ele... vamos lá na sala do cofre e tal. Alguém falou para ele que tinha um cofre lá. Na realidade, aquele cofre era um alarme, né? Porque quando você abrisse ele, tocava lá na central e eles avisariam lá Uma senha de equação. a polícia que a gente estava passando por uma dificuldade, no caso um assalto, né? E naquele momento, quando ele encostou a arma na minha cabeça, eu estava um pouco nervoso e fui digitar a senha do cofre ali e não abriu. Não abriu o cofre, o camarada com a arma na minha cabeça. E aí eu peguei, fiz uma oração em espírito ali, eu falei assim, meu Deus, eu não vim aqui nesse lugar para morrer, eu vim aqui para trabalhar. E como é que eu vou fazer agora? Será que esse camarada vai me matar? E aí o cofre não abria. E eu falei, você tenha calma, eu tentando acalmar o ladrão. Eu falei, você tenha calma, porque não tá abrindo. E ele me respondeu para mim assim, Tiago, ele falou, olha, o senhor se prepara, porque se esse cofre não abrir, o senhor vai morrer e vai ficar aí em troca da senha. E não abriu o cofre. Meu Deus. E aí ele falou, então o senhor deita aí agora, colocou a arma na minha cabeça e falou, o senhor deita aí agora que o senhor vai morrer. O senhor vai morrer. E na hora que eu falei assim, bom, já que eu vou morrer, eu vou orar. Porque o crente, o exercício da fé é isso, gente. O crente, na hora que ele não tem solução, o que ele faz? Ele ora. Ele não tem mais solução, não tem ninguém para te salvar, você entrega a vida para Deus. Eu peguei e orei em voz alta, nós temos costume de orar em voz alta. E eu peguei e falei, Senhor Jesus, com a arma na cabeça, enquanto eu estava me abaixando, eu orei. Eu peguei e falei, Senhor Jesus, eu não vim a esse lugar para morrer. Eu vim aqui ganhar o sustento da minha família. Então, se o senhor puder, o senhor me livra da mão desse assaltante. Se o senhor não quiser, o senhor recebe a minha alma e meu espírito. Em nome de Jesus, amém. E eu acabei de deitar, eu orando, e quando eu acabei a oração, estava deitado no chão, esperando tomar um tiro. Quando eu acabei a oração, o ladrão deu um pulo para trás, Tiago. Deu um pulo para trás e falou assim, o senhor é crente? O que é isso que está acontecendo aqui? Aí eu olhei de lado para ele assim, do chão, e falei para ele, sou. Ele falou, então, vou te dar uma oportunidade. Vou te dar uma oportunidade. Eu vou ali na administração. Se uma daquelas meninas não tiver a senha desse cofre, eu volto aqui só para lhe matar e vou embora. Quando ele chegou na administração, o comparsa dele estava gritando lá, falando assim, gente, vamos embora, mano, vamos embora, você tá vendo, tá cheio de câmeras aqui, espalhadas nesse lugar, já filmaram o nosso rosto, vamos embora, porque vão prender a gente. E aí eles saíram correndo, subiram em cima de uma moto e foram embora. Sabe quantas câmeras tinha ali, Tiago? Quantas, pastor Jefferson? Uma câmerazinha escondida num cantinho da parede. E ele enxergou aquele lugar cheio de câmeras. Meu Deus. Então esse foi o exercício da fé.
porque eu não tinha para onde correr. Eu falei, eu vou orar. Já que eu vou morrer, eu vou orar e vou entregar minha vida aqui, agora. Tá certo? Você quer saber o final dessa história? Tá aqui nesse livro aqui, ó. Memórias, reflexões de um coveiro de luxo. E por falar em livro, vamos realizar nosso sorteio. Nós temos 5 minutos para fazer o sorteio, nossas considerações finais aqui. Já separei todo mundo que comentou. Né? Agradecer você que esteve aí com a gente, irmãos, nesses minutos aí que passou voando, passou muito rápido. É muito bom falar de Deus e quando a gente fala de Deus, a hora vai embora mesmo. Pastor Jefferson, qual é o primeiro livro que o senhor quer sortear? Vamos sortear aqui o Reflexões de um Coveiro de Luxo. É um livro que tem muitas reflexões aqui e o Tiago vai ver aí quem é que vai Já fiz ganhar. o sorteio aqui. Vou tirar uma foto aqui da página e eu vou postar lá no Instagram, tá? Pra você ver aqui quem foi o primeiro sorteado aqui. Foi Giovanni Paiva de Souza. Tira uma foto minha segurando o livro e manda pra ele também. Agora aqui, ó. Se eu não me engano, Giovanni é o seu menino lá, né? Deve ser, hein? Giovanni Paiva de Souza? É, o seu O Giovanni é lá da congregação. lá da congregação. Ótimo. Giovanni, você acabou de ser abençoado aí com esse livro aí, ó. Para receber o livro. Né? O Reflexões de um Coveiro de Luxo. Eu tirei uma foto aqui, tá bom? Vamos sortear o segundo? Qual que é o segundo? O pastor Livandro vai segurar esse e tem uma foto dele. Deixa eu tirar uma foto só aqui, pastor Livandro. Engraxate de coração. Gente, eu particularmente... Esse livro aqui, irmãos, é uma bênção de Deus. É um livro que conta a história verídica, né? Do nosso trabalho de fé, de evangelismo dentro do aeroporto de Congonhas. Aconteceu aqui em São Paulo. Quantos anos, pastor Jefferson? Ficou lá? 2 anos, anos de 2015, 2016. Eu estava desempregado, então eu fui lá para dentro do aeroporto de Congonhas. A minha esposa ia para o trabalho dela e me deixava lá na porta do aeroporto às 8 horas da manhã e me pegava às 8 horas da noite, de segunda a sexta, durante 2 anos. E eu trabalhando lá para vender esse livro, onde nós conseguimos vender 2.000 livros dentro do aeroporto. Aí Deus me deu esse livro, O Engraxate de Corações. Porque teve um dia que eu estava meio desanimadão lá, é o que você falou, a dúvida vem, mas você não desanima. E aí eu perguntei assim, meu Deus, o senhor... Sei aquela conversa que você tem com Jesus quando você está meio em dúvida? Sozinho, né? Eu falei, Jesus, você não tem juízo não, eu tenho emprego, eu tenho família, eu tô aqui nesse aeroporto tentando vender livro e não consigo vender nenhum livro, o que que eu tô... Aí veio o Espírito Santo falando para mim a mesma frase que falou para Paulo. Falou assim, você fica no lugar que eu te coloquei, porque a minha graça te basta. E aí eu trabalhei lá com os engraxates e nasceu esse livro, O Engraxate de Corações. As histórias estão contadas aqui, eu não vou contar no podcast, porque não dá tempo, mas você lê o livro. Mas já saiu a ganhadora, Kelly Silva. Kelly Silva. Mas vocês que estão sendo sorteados, o irmão Giovanni a gente já conhece. Ô Kelly, vocês podem entrar em contato com a gente pelo Instagram. É fé.emdebate. Chama a gente no chat, nós vamos combinar a entrega do livro para você. E eu acho que a Kelly é lá de Minas Gerais. Se eu for a pessoa que eu tô pensando, é lá de Minas Gerais, tá acompanhando lá de Minas. Então um abraço para nossos amigos mineiros. Então, a Kelly foi a ganhadora do livro O Engraxate de Corações. Escreve, você ganhou uma riqueza em literatura. E vamos sortear o terceiro agora. Aí você... Aqui, ó. O Empresário, o Prisioneiro e o Escravo. Deixa eu colocar aqui. Anderson de Oliveira Lopes. Da Alvarenga. Do Alvarenga, Anderson? Anderson. É o Anderson? É o Anderson. Nosso amigão. Aqui, Anderson, presente que você acabou de ganhar. Vai autografado pelo pastor Jefferson com uma dedicatória para você. Mandar uma mensagem pro Anderson. Se você já tiver esse livro aí, Anderson, você troca comigo, eu te dou um que você não tem. Tá bom? O Anderson é meu amigão. Fechou. Então aqui, ó. Giovanni de Paiva, Kelly Silva e Anderson de Oliveira Lopes. Parabéns, vocês foram ganhadores do sorteio, né, dessas 3 grandes literaturas. Gente, rapidinho, pastor Alivande, suas considerações finais, seus agradecimentos. Agradecer os irmãos que estão aí do outro lado, nos ouvindo aí, nos assistindo, é uma benção. Tiago, foi um prazer estar aqui com você, viu? É uma honra. Deus continue te abençoando, pastor Jefferson, Deus abençoe. E o nosso amigo ali, ó, tá o Gabriel ali, Deus abençoe, tá? Deus abençoe grandemente. Obrigado. Pastor Jefferson. Eu queria agradecer a vocês por esse convite. Eu confesso que eu estava um pouquinho ansioso, é a minha primeira participação em podcast. Agradecer o Tiago, pastor Alivande, o nosso amigo ali que eu esqueci o nome.
Sheba Guimarães. E agradecer também o pessoal lá do Hope Center. O pastor Welber, pastor Bruno, nossos amigos lá de Minas Gerais e lá dos Estados Unidos. Tem gente acompanhando a gente lá na Flórida, que é o pastor Silas Vidigal, tá lá em Tampa, na Flórida, mandou mensagem aqui, tá acompanhando a gente. Um abraço, pastor Silas. E o pastor Welber que está lá em Elizabeth, Meu Deus. em Nova Jersey. Está nos acompanhando também. Um grande abraço para vocês aí. E não percam o próximo episódio do Debate da Fé, que o Tiago vai separar aqui. Eu não vou poder contar porque é uma surpresa, né? E nos sigam nas redes sociais e participem, que vocês não vão se arrepender. Passa seu Instagram novamente, pastor Jefferson. @PR Jefferson com 2 Fs 2015. E você pode acompanhar o trabalho evangelístico que a gente faz nas redes sociais, na rodoviária, nos aeroportos, nas visitas que a gente faz na obra de Deus. Glória a Deus. E eu quero deixar minhas considerações finais aqui para você. Muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração, pela sua interação, né? Nós estamos começando agora, temos muita coisa ainda a aprender, somos meninos ainda nessa área de tecnologia e vamos amadurecer com a sua ajuda, com o seu carinho, com o seu respeito, com o seu feedback. Muito obrigado por estar conosco. Agradecer também aqui a nossos amigos da Pub Produções, que é onde nós gravamos, onde nós transmitimos aqui, que é um estúdio ótimo, ótima qualidade. Eu vou deixar aí no nosso Instagram também, para você que quer fazer o seu podcast aqui, o seu programa, a sua banda gravar o seu vídeo, o seu ensaio. Aqui o lugar é extraordinário, uma qualidade aqui é surreal. É a Pub Produções, nós vamos deixar no Instagram também. Mas agradecer você, muito obrigado pela sua colaboração. Pastor Jefferson, muito obrigado. Pastor Alivande, muito obrigado. Guimarães, muito é mais fácil lá, Guimarães, muito obrigado. Sheba Guimarães, muito obrigado. Deus abençoe você, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. E